Olá, bom dia, eu sou o irmão Raio, eu estou nessa manhã aqui em nome de Jesus Cristo para fazer um vídeo para você com o tema Jesus Cristo ensinou a não julgar. Então, hoje eu estou fazendo esse vídeo para você com esse tema é muito importante, que Jesus ele não ensinou ninguém a julgar e o ser humano julgar uns aos outros é muito sério. É algo que desagrada a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo e também aos anjos também. Eu vou mostrar para você o que está escrito em Mateus capítulo 7, no versículo 1. Então, bom dia para você, que Deus abençoe você, que Deus lhe guarde e lhe livre de todo mal, que Deus abençoe os seus planos, os seus projetos e os seus objetivos, que o Espírito Santo reine sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. E que Deus lhe perdoe por os pecados cometidos por pensamento, por desejo, por prática consciente ou inconsciente. Muitas das vezes nós não devemos julgar o nosso próximo por causa da conjugação da vida da pessoa. A conjugação, a situação. Às vezes a situação a qual a pessoa cometeu a falha, o erro ou o pecado é uma situação, uma conjugação da humilhação de Deus na vida da pessoa. Jesus diz que aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado por ele. Muitas das vezes acontece do ser humano ele se exaltar por alguma coisa ou por estar ali correto ou justo diante de Deus, e essa conjugação, essa situação pode ser causada não por a vontade própria da pessoa de cometer aquele erro, aquela falha, mas sim uma conjugação permitida por Deus e deixada por Deus ali como ele fez na vida dos outros servos no passado. Em Mateus capítulo 7, no versículo 1, está escrito assim: não julgueis para que não sejais julgados. Então Jesus disse assim, ó, não julgueis para que não sejais julgados. Então quando você, ou qualquer pessoa, quando eu, ou qualquer ser humano em cima da terra, julga outra pessoa, julga a situação, julgar ou falar do erro ou do pecado, ou então condenar ou censurar a pessoa que cometeu o erro, que vive num determinado erro, é algo muito sério, porque ele diz: com a medida com que julgais, vos julgarão a vós. Então, é muito sério o julgamento, julgar a pessoa, é muito sério isso. E julgar significa muita palavra, né? Julgar significa decidir como juiz, dando sentença de condenação ou de absolvição. Julgar significa castigar, significa censurar, significa condenar. Julgar também significa salvar, defender, supor, imaginar e pensar. Salvar significa essas coisas, né? Só que o que Deus quer é que nós venhamos salvar a pessoa de situações ruins, amar, perdoar, ajudar, lógico. Essa é a vontade dele. Se eu falar que a vontade dele é censurar, condenar, julgar, eu estarei falando uma coisa que ele não falou, mas o que ele falou eu estou passando para você, ó. Não julgueis para que não sejais julgado, porque com o juízo com que julgardes sereis julgado, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então Jesus Cristo, ele falou desta maneira. Ele falou desta maneira para os fariseus, escribas, para os discípulos dele, para as pessoas que seguiam ele, para as pessoas que tinham aceitado ele, para as pessoas que tinham se batizado. E ele fala para todos que lê essa palavra, é para todos que lê essa palavra, entendeu? Quando você lê a palavra, você está se alimentando da boca de Deus. E quando você está se alimentando da boca de Deus, é Deus falando para você. Então Jesus, ele não ensinou ninguém a julgar. Então o conselho de Deus para a minha vida e para a sua vida é que nós não temos que julgar. Porque há um que julgará nós segundo aquilo que nós estiver julgando ao nosso próximo.
Quando você julga uma pessoa e fala de um erro de uma pessoa, ou propaga o erro de uma pessoa, você imediatamente você estará cometendo a mesma coisa. Só em você falar do erro, só em você julgar, censurar, condenar, só de você ali fazer esse julgamento de determinada conjugação da vida de alguém, de alguma situação, isso é muito sério. Jesus, ele não sagrada, Deus, ele não sagrada, o Espírito Santo não sagrada, e os anjos também não sagrada de alguém que esteja julgando o seu próximo, o seu semelhante. Por quê? Porque é algo determinado por Deus, é um mandamento de não julgar. Há vários mandamentos na Bíblia, lógico, mas esse mandamento Jesus falou, ó, não julgueis, é um mandamento de não julgar. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgastes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Então eu e você, nós não devemos julgar o nosso próximo. Não devemos julgar, devemos orar, ó Deus, abençoa aquela pessoa, cura, sara, liberta, ajuda aquela pessoa a estar firme na tua presença, a te obedecer, a fazer a tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Faz assim, meu Deus, na vida daquela pessoa, para a honra e a glória do teu nome. Então, que Deus, em nome de Jesus Cristo, nos enche com amor, com o Espírito Santo, com sabedoria, com entendimento. Ele nos proteja, nos guarda, nos livra de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Então, esse é um dos mandamentos que Jesus falou: não julgueis, para que não sejais julgados. É algo, quando você julga alguém, você é julgado ao mesmo momento, ou você será julgado com a mesma situação que a pessoa cometeu, ou você será julgado por quem? Por Deus. É algo muito sério. Então, julgar o próximo, a pessoa, é muito, muito ruim. Como eu lhe falei, a conjugação, a situação do erro cometido pela pessoa, da falha do argueiro ou da trave do olho da pessoa, pode ser algo cometido por uma humilhação de Deus na vida da pessoa, por a pessoa ter algum dia se exaltado e Deus está ali permitindo a situação, não que a pessoa quis fazer ou gosta de fazer ou quer viver fazendo. É algo que foi uma permissão na vida daquela pessoa. Então Deus abençoe você. Então não julgueis para que não sejais julgados. Então, com o mesmo juízo que você estiver julgando alguém, você será julgado, e com a mesma medida que você estiver medindo alguém, vos hão de medir a vós. Quem falou foi Jesus e Deus, e se nós formos julgados por Ele, será muito ruim. Então, Deus abençoe você e sua família em nome de Jesus Cristo.